Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Falando às Claras. Eu estou muito feliz por poder continuar falando de comunicação nessa nossa terceira temporada, ao lado aqui da minha amiga, minha sócia, minha irmã, Agatha Vasconcelos, né, Agatha? Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês e vamos ter um papo muito legal com a profissional da comunicação, um especialista da fala. Deixar para Clara fazer a apresentação do currículo. Na verdade, eu não vou apresentar currículo de ninguém, porque ela fala por si só. E hoje é o Dia Mundial da Voz. E ninguém melhor do que Clarissa para falar pra gente, né, desse dia e conversar um pouquinho. Clarissa que é fonoaudióloga, mas eu não vou falar do seu currículo, não vou falar nada não, viu, Clara? Eu quero que você diga quem é Clarissa na fila do pão. Que essa sempre é a pergunta que a gente sempre faz aqui. Quem é Clarissa? Bom, Clara, primeiro, e Agatha, muito obrigada por estar aqui. É um prazer enorme conversar sobre comunicação, ainda mais no Dia Mundial da Voz, né? Clarissa Santos é uma fonoaudióloga formada há 14 anos, né, que ama o que faz. Eu me empolgo, eu me entrego quando eu vejo o resultado, quando eu vejo transformação de fala, né, de vida também, porque a comunicação transforma vidas, transforma relacionamento, transforma trabalho, e eu faço disso o meu motivador, né? É a minha vontade de aparecer no mundo, sabe? De contribuir com o mundo, incentivando uma comunicação de excelência. Essa sou eu. E Clarissa, que me acompanhou e me acompanha ainda desde o ano passado, ela esteve comigo e eu vou dizer, é uma profissional assim que realmente faz a diferença. E eu acho engraçado, né, Clarissa? Quando eu cheguei lá, aí ela perguntou, né, o que você veio fazer aqui? Aí eu disse, não sei. Foi sim. Aí ela falou, eu falei, tá, você veio aqui. Não sei, mas como eu sou muito obediente, a minha equipe me mandou, eu estou aqui. Eu falei, então pode se retirar, você pode sair, porque você só vem quando você disser a sua demanda. E daí ela falou, não, mas eu quero aprender. E foi tão interessante, porque ela disse assim, qual é a sua dificuldade, viu, Agatha? Ela falou, qual é a sua dificuldade com voz? Eu falei, bom, com comunicação. Ela disse, não tenho dificuldade. Eu sou professora, não foi? Foi isso mesmo. Nasci pronta. Estou vindo aqui porque eu sou obediente, como ela falou. Foi isso mesmo. Não, foi isso mesmo. Eu não tenho dificuldade, não, com comunicação. Eu estou em sala de aula. Você está em sala de aula também, né, Agatha? Eu estou em sala de aula todos os dias, então vai ser muito tranquilo aqui. Na verdade, eu nem sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Mas, se você puder me dizer, pode ser que eu entenda assim mesmo. Diga aí. Aí, Clarissa disse, bom, eu vou trazer aqui, né, alguns caminhos. E a verdade é que eu já tive calo, né, nas cordas vocais. E aí eu tinha dito isso pra você, né? Eu disse, olha, já tive calo, então será que ia fazer alguma coisa desse sentido? Aí, gente, teve um dia que ela, no primeiro dia, né, ela disse assim, então fale quem é Clara. Nossa. É muito difícil falar. E você fez isso comigo agora, né? Fale quem é Clarissa. Né? E aí, quando eu falei... de vingança. Eu acho. Ela ficou guardando, ela só chamou pra isso. Quem é Clarissa na fila do pão, tá? Entendeu? Eu senti essa vingança. E eu não vou te dizer que eu me lembrei exatamente da pergunta. Aí eu disse, vamos ver se ela vai concatenar as ideias. Vamos ver se a fala vai ser agradável, se a comunicação vai ser assertiva. E você conseguiu, você conseguiu. Aprendeu direitinho. É minha filha, né? Eu chamo todos dos meus filhos, porque eu cuido deles como se fossem os meus filhos mesmo. Pelo menos é assim que eu imagino, né? Foi assim com você? Foi sim, então foi sim. E é uma mãezona que acompanha e que cuida e que tá ali do seu lado. Dá bronca, porque eu não posso largar o meu como é que se chama? Meu título de carrasca, entendeu? Eu não posso largar meu título de carrasca. Então eu gosto desse título. Mas não, é um carrasca bom, né? É aquele cuidado, né, Agatha, que a gente sabe que precisa ter. Aquele cuidado que a gente sabe. Né? Exatamente. Acho que eu sempre dizia isso, como se eu tivesse uma segurança. Quando Clarissa estava comigo, é como se fosse assim, poxa, ali eu não tô só. Isso é muito bom, né, Clarissa? Assim, é muito bom a gente ter essa pessoa que vai nos dar, assim, a firmeza, né, para você estar naquele momento, para você falar, para você se comunicar. E a verdade é essa, a verdade é que eu descobri que eu não sabia me comunicar
como eu imaginava. Então, os segredos da comunicação, eles estão aí. Então, a gente precisa realmente estudar, a gente precisa realmente reconhecer, a gente precisa olhar outras possibilidades. Isso tudo é muito interessante. E eu me lembro de uma dica que eu uso até hoje. Quando eu quero fazer, por exemplo, algo que vai me trazer, né, mais dificuldade, que eu sei que vai ser um enfrentamento, aí eu me lembro de Clarissa, primeiro, é uma frase que ela sempre me dizia, ó, quem se conhece não se ofende. Então era quase que, né, um mantra na minha cabeça, mas eu ia pro espelho, né? Ela vai pro espelho e fale pro espelho. Então, assim, isso... Por que, Clarissa, a gente vai pro espelho? Eu me lembro aí mesmo. Porque você se analisa também, né? Uma das falhas da comunicação é quando a gente não consegue se perceber. Então, tem gente que tem... Sabe aquele povo que fala assim, ai, todo mundo diz que eu falo grossa, mas na minha cabeça eu nem falo grosso, né? Todo mundo diz que eu não tenho postura, mas, poxa, eu acho que eu tô posturada. Então, quando você tá na frente do espelho, você tá diante da sua própria crítica. E você consegue lembrar das orientações que a gente tem lá no consultório e dizer assim, poxa, eu tô falando bem, mas tô pendendo para um lado, eu tô balançando demais a cabeça, porque às vezes a gente tá tão envolvido com o que tem que falar que esquece dos outros detalhes, né? Da voz, da postura, das mãos. Então, quando você consegue se ver e se analisar, muda muita coisa, né? Então, é uma autoavaliação. Engraçado, eu quando era criança, fui filha única por muito tempo, eu ficava muito sozinha. Então, eu falava muito só em uma forma de achar que tinha companhia, de preencher o espaço, era falar na frente do espelho. Então, durante muito tempo, durante a infância, eu falava na frente do espelho e acho que isso me ajudou, na fase adulta, a ter uma apropriação de postura, de tom. Você vê que interessante, né? Exercício que parece simples. E eu imagino que você falava na frente do espelho, fazendo expressões para você mesma, como se fosse outra pessoa, né? Aquela fantasia de criança brincando e não sei o quê, imita de fazer teatro, né, e tal. Então, isso causa uma noção de emoção, uma noção de expressividade, que aí você carrega pro resto da sua vida. Que é esse o desafio das pessoas que vão lá buscar treinamento em comunicação, é descobrir as suas intenções comunicativas, descobrir o Cana, né, Clara? Descobrir a maneira como se porta, como a pessoa é vista, como ela mesma se vê. Então, é muito diferente treinamento de comunicação para oratória, né? Com certeza. E essa cana? Como é que é essa cana? Mas vamos falar de cana já. Já. Não é a nossa cana. Vamos falar já. Testar que a gente não vai beber nenhuma cana aqui, não. Mas a gente vai falar de cana. Hoje não. Mas antes de falar da cana, então acho que é importante a gente falar da voz. Vamos falar da voz. É o Dia Mundial da Voz. Sim. Clarissa, qual a importância, né, da voz? Por que a gente tem um dia, né, para ela? Sim, claro. Veja, a nossa voz é o que comunica, né? A gente usa... Inclusive, o tema desse ano é A Sua Voz Informa, que é o que vocês estão fazendo aqui. Que massa! Informando sobre voz, sobre comunicação, né? Então, se eu tenho uma voz alterada, se eu tenho uma voz fraca, se eu tenho uma voz adoecida, com disfagia, com disfonia, então eu vou ter comprometida a minha comunicação. Então, a nossa voz, ela representa 38% da nossa comunicação. A não verbal, as expressões não verbais, elas representam muito mais. Mas, se a gente não tem voz, a gente usa outros recursos. Mas quando a gente tem voz, a gente precisa prestar atenção na saúde vocal. Não só pela importância e a necessidade da gente se comunicar, mas como também nas sensações de dor, de rouquidão, né? Indícios ali de uma patologia um pouco mais séria, por exemplo, o próprio câncer de laringe. Então, são coisas que a gente precisa, são detalhes da nossa voz que a gente precisa estar atento para não deixar essas situações ou essas patologias piorarem e aí a gente só descobrir quando for tarde demais. Então, assim, de sintomas como rouquidão persistente. Eu fiquei gripado, ou então tive uma laringite, passou o período da laringite, tomei medicação e a rouquidão não passa e eu já estou mais de 15, 20 dias rouco. É importante investigar. Então, assim, as questões vocais, elas não são avaliadas somente pelo fonoaudiólogo. Antes da gente tratar, a gente precisa
ir para um otorrino, identificar o que está acontecendo ali, quais são os indícios que aquela voz está apresentando, e a partir daí a gente traça um plano terapêutico. Mas a voz, ela é muito importante porque ela é quem nos caracteriza. Cada um tem um jeito de falar, né? Cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem um tom de voz, um mais acolhedor, um mais expressivo, um mais introspectivo, né? E tudo isso é o que caracteriza a gente, a nossa voz nos reflete. Então, sabe quando as pessoas dizem assim, olha, não gosto da minha voz, eu escuto minha voz, não gosto. É uma coisa que eu mais escuto no consultório. Quando chega lá no consultório, que eu coloco uns aparelhos para a pessoa se ouvir, 90% das pessoas dizem assim, mas minha voz não é tão ruim assim, né? Então, a maioria das pessoas tem uma impressão sobre a voz errada por causa da alteração do próprio dispositivo eletrônico, né? Então, isso altera a nossa voz. Mas, essa noção de que não gosto da minha voz reflete como eu me identifico, né, com aquela voz. Às vezes, a pessoa é muito rouca, às vezes, já por natureza, tem cisto ou de prega vocal e tal, e já tem aquele padrão vocal e não se reconhece. Ou, se tira aquele padrão vocal, é que passa a não se reconhecer, né? Então, assim, não, eu tinha uma voz rouquinha que era o que me caracterizava, entendeu? Então, assim, a voz, ela representa a gente. Ela representa as nossas emoções. Não existe intenção comunicativa se a gente não colocar a voz adequada para aquela intenção. Então, assim, é importante cuidar da voz. Bebendo água, como a gente está fazendo aqui, evitando, que a gente estava falando sobre isso, né? Fumar, pendrive, tá, molecada? Sabe por quê? Posso falar sobre esse pendrive? Claro. Sabe por quê? Veja só. O pod, né, o vape, pendrive, tem nicotina, assim como o cigarro tradicional. A diferença é que o pod, ele não faz a combustão que o cigarro tradicional faz. Então, o fator esquentar ou superaquecer a laringe, ele não faz. Porém, os níveis de nicotina do vape são muito maiores. Além disso, disfarça-se esse prejuízo com sabores maravilhosos, de melão, de maçã, de chiclete, de chocolate, de mousse, né? Então, esses sabores acabam mascarando o malefício e faz com que a pessoa, por gostar daquele saborzinho, fumar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, fica viciado pela própria nicotina, mas mais viciado ainda porque não percebe que está fazendo o próprio mal, está sentindo ali aquele prazer, né, com o vape. E aí a gente tem sintomas de câncer de laringe, câncer de pulmão, leucemia, né, doenças cardiovasculares, por causa desse índice muito maior de nicotina no nosso sangue. Então, a nicotina continua ali. Só que antes, pelo menos, o cigarro tradicional, ele deixa a boca com cheiro ruim, né? Ele deixa a pessoa com cheiro ruim, ele incomoda as outras pessoas ao lado. Então, realmente, as pessoas não ficam, até ficam, as pessoas muito viciadas fumando muito, mas ele tem um certo inibidor ali. Tanto é que os jovens hoje em dia, vocês jovens hoje em dia, dificilmente vão fumar um cigarro meio fedorento e ficar incomodada ou com aquela boca com cheiro ruim. Mas vocês não estão levando em consideração que o pod, o vape, o pendrive, ele tem mais níveis de nicotina e um disfarce ali que faz com que você fume mais. Então, isso pode gerar, entre outras coisas, câncer de laringe e é muito severo. As pessoas ficam literalmente, né, sem se atingir, né, ali a nível de prega vocal, de laringe e tal, perde a prega vocal e faz uso de laringe eletrônica. Então, é claro que isso é um caso mais para frente, mas a gente já vê notícias de pessoas apresentando câncer de laringe 20 anos antes do que o que seria se fosse com um cigarro tradicional. Então, realmente é muito preocupante e se eu pudesse, eu não deixaria os meus filhos fazerem uso, não tenho filhos, mas se eu tivesse, não deixaria fazer uso de cigarro eletrônico. E cada vez mais crianças estão fazendo uso. O álcool também impacta na mesma proporção? Não na mesma proporção, mas impacta também na voz. Pelo ressecamento das pregas vocais. Quando você vai beber uma cerveja bem gelada, no meio de um barzinho com todo mundo gritando, o que você faz?
Você fala mais alto e não percebe que tá É gritando. verdade. Porque tá tudo anestesiado pelo gelinho da cerveja, né? E além ressecado, porque a cerveja e o álcool, ele resseca a prega vocal. Então, é por isso que várias pessoas, né, que são principalmente as mais sensíveis, saem do barzinho extremamente rouco. Né? Sai do lugar, ou no outro dia bebeu, no outro dia tá rouco, né? É claro que é uma rouquidão temporária, mas é uma rouquidão que, aliás, mas é uma condição que as pessoas precisam avaliar. Então, se eu sou profissional da voz, se eu sou repórter, apresentador, se eu sou apresentadora de um podcast e eu quero ter a minha voz clara no dia seguinte, né? Eu não vou fazer, tem que ter cuidado, eu não vou fazer abusos vocais no dia anterior, eu vou providenciar não beber bebida alcoólica, não fumar, beber bastante água e fazer repouso vocal para que no outro dia a voz esteja tinindo. Clarissa, uma das coisas que, assim, na verdade, você sempre falou, né, da importância da água, da importância também de fazer os treinos, assim, né, fazer antes alguns aquecimentos, isso a gente sempre, né, tem como um padrão. Mas, assim, quais cuidados você acha que são, assim, os principais, né? Por exemplo, antes de um momento... Porque eu acho... A voz também, ela se revela muito... Porque quando a gente tá muito tenso, ela... se demonstra pela voz. Com certeza. Então, como é que você... Qual dica que você daria dentro dessa situação? Bom, primeiro em relação a nervoso, ficar tenso, respirar, né? O ar, a respiração, ela é a base de uma boa voz. A gente, quando não tem uma respiração boa, a gente fica com voz trêmula, a gente não fala as palavras até o fim, né? Então, para aquecimento, aprender a respirar corretamente. Isso a gente aprende com fono, tranquilo. As outras coisas são melhorar a articulação, então exercícios como pratracrá, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru, ajuda muito a melhorar essa dicção. Vamos lá, né? Agatha, vamos. Vai lá, vocês, pratracrá. Vai, começa aí, Agatha, Atenção. Patracá. Pratracrá. Pra que tanto R? Pra ajudar você na vai. fala. Presta Vai atenção, lá. vá. Pratracá. Crá. Pretrecré. Pritricri. Protrocró. Prutrucru. Ah, tá vendo? Arrasou. foi bem. Foi de primeira, por favor, viu? Com muitas expressões, mas foi muito... Não, eu vou gastar um dinheiro no Botox e eu agora já sei que foi do espelho. Não foi, veja, foi não da foi. infância. Eu acostumei. Então, aí, esses exercícios de articulação, eles ajudam muito a destravar. Sabe quando a gente fala uma palavra e engancha e tal? Então, esses exercícios ajudam muito. Outra coisa também é se tiver rolha de vinho bebeu, né? Dias antes, não nos dias anteriores. Guarda aquela rolha do vinho e usa a rolha entre os dentes. Eu até ia trazer uma rolha, mas com muita pressa, hoje muitas atividades, acabei não trazendo. Coloca a rolha entre os dentes, ou não tendo rolha, tô na rua, esqueci, pega o polegar, dobra o polegar e coloca entre os dentes. E fala. Vai falar qualquer coisa. Hoje estou aqui com Clara. É um momento muito importante. A diferença é, não adianta... Presta atenção, vocês vão fazer. Não adianta colocar o polegar aqui nos dentes... ninguém entender. O importante é que vocês continuem falando para ser claro. Então, eu tô aqui com Clara e Agatha num momento muito interessante, muito importante, assim. Então, é importante que a gente faça uma boa articulação. Vá, faça você. Vai lá. Então, continuamos aqui no nosso podcast, que está muito divertido. Inclusive, estamos tendo uma terapia gratuita de voz com Clarissa. Então, é um momento importante para todos. Minha filha, gente, é minha filha. Eu posso falar? Treinada. Minha filha, treinada. Então, é isso, assim, aquecer antes, fazer uma boa articulação, soltar um pouco dessa fala, fazer exercícios de vibração, que são exercícios universais, né? As caretas, para ajudar a soltar a musculatura. E exercícios universais, como lembrando que as pessoas, quando eu... Façam aí. Lulu faz. Faz aí. Não, Agatha, faz com R, assim. Até que você fez bem, mas a maioria das pessoas sabe como é que faz assim. Começa a tensionar. Então não tá sendo aquecimento, tá sendo pelo contrário, né? Tô fazendo exercício antes do exercício. Verdade. Então quando eu vou fazer... Eu errava muito, não era, Clarissa? Isso era. Quando for fazer, tem que prestar atenção na voz que tá saindo. Tem que ser próxima à sua voz. Eu não falo assim, 1, 2, 3, eu não falo assim, né? Então eu tenho que fazer
porque eu falo assim, tá vendo? A voz, ela parece, né? Tanto da vibração. Então, esse exercício de deixando o ar sair, suavizando, respirando, articulando e bebendo água já é um excelente aquecimento. O resto a gente aprende em terapia, Muito porque para bom. cada um Tem a a sua. sua estratégia. Eu acho Joga muito... o dedo. O quê? É pra apresentar o restante. Não. Aí é Gata. demais. Aí é demais. Ela aí é cruel. demais, Ela- aí é eu cruel. acho que eu sou carrasca, mas eu sempre descubro alguém mais carrasca que eu. Ela é assim. Mas uma coisa que eu achei muito interessante quando eu fui pra Clarissa foi porque, na verdade, quando a gente fala de comunicação, principalmente a gente do direito, sabe, Clarissa? A gente sempre faz comunicação muito ligada à oratória. Então, eu tava pensando, não, eu vou procurar uma pessoa de oratória. Eu tenho uma curiosidade, que até, acho que nas nossas conversas a gente até já chegou a falar, mas eu acho que eu queria que você falasse também para as pessoas. Por que na fonoaudiologia você escolheu a comunicação? E quais são as diferenças de comunicação com oratória? E qual é a importância de buscar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga para comunicação? Nossa, quanta pergunta. Essa pergunta tem que valer 2 pontos. Tem que- viu? Tem a letra A, B, C. né? Não é isso? Nossa, pergunta de professora. Agatha, você me entendeu. Você me entendeu, né? Clarissa, Você me entendeu. E eu, tá bom. Não, então veja, por que eu escolhi a comunicação? Na verdade, quando eu saí da faculdade, meninas, eu acho, meu Deus, eu gosto de tudo. O que vai ser de mim? Né? Eu gosto de tudo. Mas aí eu tinha uma coisinha do coração que era trabalhar com linguagem com criança. Sempre gostei. E aí, só que eu me preparei, aluguei sala, comprei material, comprei brinquedo, livro, montei uma sala. Dos meus 10 primeiros pacientes, 8 eram casos de voz. Nada a ver com aquilo que eu tinha me planejado para ser. E aí, eu acho que nada é coincidência, acho que tudo sei lá, acho que você caminha e na minha fé, eu acho que Deus vai traçando um caminho para você e se você escuta bem, você tende a, né, seguir um caminho bom. E aí, desses 10 pacientes, coincidentemente, vou chamar coincidentemente, tá? Apareceu um especialização, pós-graduação em voz em Salvador. Porque geralmente nessa época só tinha especialização Rio-São Paulo. Então, para mim, começando a carreira, sem dinheiro, sem nada, Sim. e sozinha, então o que eu fazia? Não, eu não posso ir pra lá, não posso fazer essa especialização, mas eu também não posso fingir que atendo meus pacientes. Perfeito. E aí, porque como é que a gente faz, né? Abre o livro, olha, problema X, técnica Y. Então, eu não queria fazer isso. Nunca quis, sempre gostei de estudar, de conhecer, sou muito curiosa. E aí, eu fiz e me inscrevi nessa especialização em voz, à medida que eu também fazia meus estudos em casa para atender esses pacientes. E aquilo, o resultado rápido, né? A empolgação dos meus adultos, né? A entrega, né? Os nossos diálogos, bate-papo. Tem sessões que a gente nem faz sessão, a gente bate mal papo. Mas aquilo constrói também a linguagem, né? Então, isso me pegou muito. Quando eu saí de lá da especialização, terminei a especialização, coincidentemente, não acho que é coincidente, eu estava preparada e fui contratada pela TV Sergipe. E aí eu já trabalhava com comunicação no consultório, passei a trabalhar mais ainda com profissionais de comunicação de excelência. Então foi assim que a voz chegou na minha vida. Chegou porque não fui eu que fui atrás, foi ela que veio atrás de mim. E eu sou muito grata, muito grata. Eu fiz 7 vestibulares para medicina. Aí no ano que eu passei no primeiro ou segundo lugar em fono com a pontuação que passaria para medicina. E hoje todo mundo diz assim, mas nossa, você é tão fonoaudióloga, né? E eu acho realmente isso bom. Então foi assim que a voz e a fonoaudiologia entrou na minha vida. Agora, como que a comunicação, esse desenvolvimento da comunicação entrou na minha vida veio muito por causa da TV, né? Porque trabalhar com comunicadores de excelência, fazer com que uma reportagem, um apresentador, ele fale claro, com objetivo, com objetividade, com naturalidade na TV, não é fácil. Até porque cada um tem a sua especificidade, o seu estilo, o seu jeito, né? Sua personalidade, e a gente precisa trabalhar isso de forma individualizada. E aí a terceira resposta da sua pergunta é: por que a oratória é diferente de treino em comunicação? Porque a oratória, não desmerecendo a oratória, ela é necessária, importante para muitos casos, né? Mas a oratória, ela é um recurso de várias técnicas que se aplicam
quando a gente entende quais são gestos, fala, voz que são mais aceitas para treinar você para que você esteja apto a falar num determinado assunto, né, numa determinada situação. Porém, o treinamento em comunicação vamos dizer, aquele ditado, o buraco é bem mais embaixo, né? Porque o treinamento em comunicação passa pelo quem é você, que eu perguntei a Clara. Então, eu posso fazer um treinamento de comunicação completamente diferente de Clara e Ágata. A Ágata, por ser muito expressiva, expansiva, como que a Ágata se expressa quando ela vai falar um assunto X sério? E quais são, vamos dizer, os detalhes, as falhas ali que podem causar má interpretação ou ruído? E aí a gente treina para tirar. Já Clara, por ser muito tímida, ou então algo que ela não queira, sabe, mais reservada, aí eu vou lá e tenho que ajudá-la a colocar essa expressividade, essa naturalidade, para que ela gere conexão com as pessoas. Então, é um treino literalmente personalizado. É um treino que faz com que você se reconheça, identifique as suas necessidades da comunicação e, a partir daí, a gente treina em cima dessas dificuldades. Consegui responder as 3 perguntas que você me fez? Espetacular. Mas a gente treina pra lembrar das perguntas, tá? Faz parte do treinamento de comunicação, isso que ela acabou de fazer. Porque isso ela treinou comigo, eu sei. E eu fiz de propósito. Porque ela fazia um contexto muito maior comigo. Nossa, eu tô me sentindo muito desafiada. Era muito maior. Mas, brincadeiras à parte, então, Clarissa, na verdade, quem tem uma boa oratória não necessariamente é um bom comunicador. A gente poderia dizer isso. Com certeza. Porque a comunicação, ela vai muito além da forma. Mas o ela vai muito além. Mas o inverso se aplica. Quem é bom comunicador tem uma boa geralmente tem uma boa oratória, sabe? Porque, veja, na política, tem muita gente lá, a política é feita de arte da retórica, arte da comunicação. Isso. Mas não necessariamente uma pessoa que consegue convencer a outra sobre o seu ponto de vista, ela é um bom comunicador, um comunicador assertivo, um comunicador acolhedor, um comunicador amável, ou desejos de comunicação que a gente, às vezes, é um comunicador mais agressivo, né? Isso tudo faz parte do treinamento sobre quem você quer ser representado. E, de fato, não tem nenhum lugar que é errado, sabe? Tem um lugar que você se identifica. E como você atrai pessoas para você ser ouvido, mesmo apresentando as suas características, né? Então, não tem um certo e um errado. Tem a melhor forma de você se comunicar com as pessoas. E é muito legal quando a gente entende isso, porque eu brincava com Clarissa, que eu dizia assim, é quase uma terapia, né? Porque, de fato, é uma terapia. Porque você precisa se conhecer para você poder comunicar exatamente aquilo. Qual é a sua intenção comunicativa? Meu Deus, eu tô tão orgulhosa, porque ela tá lembrando de tudo que a gente fez, que a gente continua fazendo. Eu lembro no caderninho antes. Não, eu nem levava caderno, Clarissa não deixava nem levar caderno. Sério? Não, Ela não tinha caderno. Não, assim, ela tem a estratégia dela de aprender. Dela. Cada um tinha um jeito, né? Cada um tinha um jeito. A minha era muito ali, né? Tá com ela e ela, lógico, tinha exercícios que tinha que levar pra casa, que tinha que fazer. Eu tive exercícios com Letícia. Tive exercícios com Luísa. Enfim, realmente um mergulhar. Vale muito a pena por isso, assim. Eu digo que foi uma das coisas que para mim eu me encantei dentro para quem achava que sabia o que era comunicação, para quem achava que sabia, né, tinha essa oratória, enfim, quando a gente descobre o que é, né, quem a gente ajuda demais em vários processos, Com em certeza. várias situações. E eu fico muito feliz de você lembrar das intenções comunicativas nesse contexto, né? De se comunicar bem. Porque, veja, quando a gente se conhece e sabe o que a gente quer, Veja, eu sempre digo assim, deixa eu reformular essa fala. Quando você abre a boca para falar qualquer coisa ou com qualquer pessoa, você tem que ter clareza sobre a intenção que você quer com aquele ouvinte. Nesse momento aqui, a minha intenção é ser bastante explicativa. Essa é a minha intenção, a intenção da minha comunicação. Explicar detalhadamente pontos importantes sobre voz e comunicação.
Então, quais são as estratégias que eu estou usando para fazer isso? Estou pausando, estou marcando ênfase em algumas palavras, né? Estou sorrindo nos momentos em que eu quero validar aquilo. Então, são recursos que a gente vai usando para reafirmar o nosso objetivo. Mas é claro que esses recursos aplicam a mim, ao meu jeito de falar. Né? Um explicativo de Ágata pode ser muito diferente e ser funcional e assertivo da mesma forma, de Clara também. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, intenção comunicativa é que emoção, que intenção eu tenho quando eu quero conversar com alguém sobre um determinado assunto. E isso tem que vir antes de eu abrir a boca para falar. Então, se eu tenho, poxa, a gente vai falar sobre, vamos falar sobre a polêmica que deu do SUS, né, e tal. Vocês viram, né? Não sei se vocês viram. Polêmica do SUS, aí teve uma blogueira que falou, blogueira não, a influenciadora que falou mal do SUS, e aí um monte de influenciador falou bem do SUS, né? Então, veja, se eu vou falar bem do SUS, a minha primeira intenção é essa, é validar, é agradecer, é marcar com ênfase aquilo que eu acredito. Mas se eu quiser criticar o SUS, por exemplo, eu vou colocar uma indignação, eu vou colocar uma voz mais séria, mais grossa, mais dura, eu vou colocar expressões que mostram que eu não estou contente com aquilo e que eu concordo com quem fez aquela crítica, entendeu? Então, são expressões, claro, primeiro a gente pensa na emoção, depois a gente pensa nos recursos para fazer com que essa emoção seja validada. E é aí onde entra a sua pergunta, Ágata, o que é? Cana. Agora você me responda para me mostrar que você é uma excelente aluna. Clareza, agradabilidade, naturalidade e acessibilidade, assertividade. Adequação. Foi Na verdade ótimo. é clareza, adequação, aí, naturalidade e a agradabilidade. Exatamente. 8,5. Ficou faltando. Fica faltando concatenar um pouco, né? Então, assim, ó, o cana, que é um termo que surgiu quando eu lá na TV, eu sempre falava, olha, tem que ter clareza, vamos adequar a fala, mas você tem que fazer isso com naturalidade. E você, que é do esporte, vai fazer isso com agradabilidade e tal. Aí, um apresentador de lá da TV, muito gaiato, ele falou assim, fono, isso aqui tá parecendo... Bom, clareza, isso aqui, ó, olha as siglas. Cana. A gente precisa cana. E aí ficou uma coisa que a gente começou brincando sobre isso. Depois eu falei, nossa, é realmente uma sigla que as pessoas estranham porque acham que é cana cachaça, mas aquilo fica na cabeça da pessoa, né? Tanto é que Clara ainda lembra, né? Então, veja, o cana eu sempre digo que é o pilar de uma comunicação boa e de qualidade, de alta performance. Por quê? Primeiro, eu pensei na intenção, né? Pensei, eu estou sendo explicativa. Ok, eu quero ser explicativa. Já sei a minha intenção. Aí, depois, eu preciso prestar atenção na minha articulação. Se eu estou falando claramente, se todas as minhas palavras estão sendo ditas. E aí, lembra que eu falei da respiração? Se eu respiro mal, aí eu vou falando, vou perdendo o volume. E aí eu vou falando, vou perdendo a força. E no final, eu não termino, né? Isso. E aí fica essa fala confusa, não muito clara, né? Da minha comunicação. Então, primeiro eu preciso pensar na articulação e na objetividade. Porque aí tem gente que articula muito bem, mas é prolixo, e emenda um assunto no outro, e enrola, e vai, depois volta, e vai também. Então, isso também atrapalha a clareza, porque a gente tá entendendo, daqui a pouco não tá, né? Tem gente que fala por muito código, e não, porque eu acho que, né, com muita metáfora, isso pode causar estranheza para quem não tá sendo entendido. Aí depois vem a adequação. Vamos pensar na adequação como a relação de médico-paciente. Aí chega a gente, vai num consultório, e aí, tô falando médico, mas pode ser qualquer um, até o pessoal da técnica aqui, se eu for perguntar os termos técnicos aqui para os meninos das câmeras, eles vão falar a câmera NEDI, Y, e eu não vou entender. Então, se eu perguntar para os meninos da câmara ou para o médico, né? Olha, tô com um problema no fígado, o que é? E ele disser, olha, você tá com hepatite, esteatose hepática, nananã, Dona Maria do bairro não vai entender. Então, ele precisa ajustar, adequar a comunicação para que o primeiro recurso, a clareza, né, se aconteça no ouvido do interlocutor, que ela entenda com clareza. Então, eu adequo para melhorar a capacidade de entendimento do meu público. Aí entra a naturalidade.
ponto de dificuldade no treinamento, porque é onde Clara falou, eu preciso me conhecer para saber qual é o meu natural, né? Então, se eu... Geralmente, como é que acontece, né? Eu vou dizer assim, olha, vamos gravar aqui, ligo a câmera na sala, a pessoa já começa a falar duro, ou então coloca sotaques de Rio, São Paulo, Pernambuco. Tchau. Ela faz bullying com você, eu acho. Você acha? Não, Cê acha? eu tive uma pequena impressão. E aí as pessoas começam a usar um sotaque que não é o seu. Mas pra quê? Né? Pra quê? Você vai viver Durante o tempo em que você fizer esse trabalho, ou for se comunicar, você vai ser... Não você. Você vai ter que estar o tempo inteiro lembrando de falar de um jeito que não é o seu. Né? Então, é muito mais confortável falar à vontade, né? Com o meu tom de voz, aprendendo a melhorar o tom de voz, mas sem modificar quem a gente é. E aí, subtende, eu geralmente digo assim, que os 3, clareza, adequação e naturalidade, são responsabilidades minhas enquanto falante. Eu tenho que desenvolver. A agradabilidade, nem Jesus agradou a todos. Depende. Quem somos nós? Eu estou aqui falando, pode ter alguém que não goste da minha fala. Então, subtende-se que se eu me torno clara, se eu tenho claras as minhas intenções, se eu adequo a minha fala, aparentemente, para muitos, não para todos, será agradável. Então, a gente busca essa agradabilidade para gerar conexão com as pessoas. Isso é o Cana. E é muito importante, uma coisa que sempre me dizia, a gente não pode falar para, a gente fala com a pessoa. Isso é muito importante no que a gente faz aqui, por exemplo. Estamos conversando entre nós, mas em vários momentos estamos conversando com. Exatamente, quem está nos ouvindo. Então, essa intenção, pessoas... exatamente, essa intenção também precisa estar muito clara na nossa cabeça. Por quê? Porque ajuda muito no momento em que você vai se comunicar, tanto, por exemplo, no momento de uma palestra ou não, nos vídeos mesmo, que era algo que a gente treinava. Mas agora eu quero saber se a Agatha aprendeu o que é Cana. Bora? Clareza, adequação, naturalidade e agradabilidade. Tá vendo aí? Palmas para a Agatha, que faz bullying com propriedade. Pois é. Entendeu? É a minha linguagem do amor. Entendeu? Eu entendi. A minha linguagem do amor também é ser carrasca. Exatamente. É um amor, né? É um amor assim, minha bonzinho. reputação, entendeu? No país, às vezes, chega pacientes novos, né? E tem pacientes mais antigos ou clientes esperando na porta, né? E aí eu aviso, olha, eu sou carrasca, né? Você vai ter que aguentar o processo. Aí, não, tá, mas você é tão legal. Aguarde. Aí quando a gente vai saindo assim, né? Que vou deixando a porta, aí eu pego o cliente que tá do lado de fora esperando, eu falei, fala pra ele que eu sou pra ela, que eu sou carrasca. Aí eles me desmentem. Não é não, ela é legal. Aí eu falei, vocês estão quebrando minha reputação. Então, não dá. Eu quero ser carrasca pra ver se vocês aprendem o que eu digo. E se fazem os exercícios. Porque eu mando fazer os exercícios e aí vem com a maior cara lavada. Fone, essa semana eu não fiz. Em tudo com dever em branco, né? O dever em branco, gente. O deverzinho de casa não fazem. Não. E aí atrapalha o processo, né? Tem que treinar. Sem treino. Ô, Clarissa, e para o mercado de trabalho, como é que você vê isso? Ou seja, para o trabalho como um todo, qual a importância da comunicação? Nossa, e essa é uma pauta especial, né? Porque, principalmente agora que a gente está nessa geração de rede social, né? A gente está com bastante dificuldade de ouvir. Todo mundo tem opinião, todo mundo fala. E isso tem gerado vários conflitos, e não só isso, assim, a dificuldade de muitos gestores, por exemplo, de lidar com a nova geração. Por exemplo, a geração Millennials, que eu sou da Millennials, não sei se vocês são da Millennials também, mas de se comunicar com a geração Z, pessoal que tem aí de 18 a 26 anos, se eu não me engano, né? Então, a comunicação entre gestores e a nova geração tem ficado cada vez mais falha, porque o que a gente entendia que era a nossa missão, né, o que era nosso propósito no trabalho,
talvez não é tão propósito assim para essa nova geração. E aí, a comunicação, ela entra como um divisor de águas. A pessoa da geração milênio, ela tem uma característica em comum, que é a capacidade de se adaptar a muitas coisas diversas. Até porque a gente vê, desde 1985, que é 4, 5, que é quando começou a geração milênio, a gente vem vivendo muitas transformações econômicas, sociais. A gente viu o advento da internet, a gente viu a internet triplicar, melhorar, evoluir, né? A gente viu nova geração chegando, a gente teve queda, a gente teve pandemia, né? Que fez com que a nossa relação de comunicação nas redes sociais ficasse cada vez mais restrita, com menos emoção, com menos intenção comunicativa. Então, é importante lidar com uma comunicação assertiva dentro do mercado de trabalho. E aí, tem uma questão, recentemente eu fiz um workshop só com gestores, né? E antes de eu desenvolver o trabalho, desenvolver a aula lá, eu fiz com eles questionários, porque aí eu conseguia fazer um workshop direcionado para aquele público. Sim. E aí uma das coisas que me chamou a atenção foi a dificuldade na escutatória. Então, veja, para eu ter uma boa comunicação, eu preciso aprender a escutar, e não só tem a ver com o ouvido, sabe? Com a capacidade de ouvir, mas a capacidade de entender e escutar qual é a necessidade daquela pessoa que está falando comigo. Perfeito. Porque, às vezes, vem um funcionário ou um colaborador, ou o próprio gestor com o funcionário com um certo grau de agressividade, com um certo grau de passividade, né? E aí, se eu tenho uma capacidade de ouvir o que está por trás daquilo ali, não estou dizendo que a gente tem que ser psicólogo e entender os problemas de todo mundo, mas extrair o que é excesso e tentar entender o que é a fala. E aí, por exemplo, Clara me fez 3 perguntas em uma. Isso aqui vem de uma escutatória, estar presente no momento, escutar o que a pessoa está falando com você, porque aí eu consigo me envolver, eu sei o que ela está querendo comigo. Agora, se eu não escuto o meu funcionário ou o funcionário não escuta o seu patrão, vai ficar um choque de comunicação, ruídos acontecerão, quebras de contrato acontecerão, né? Mal-estar na empresa. E você sabe que quando uma empresa tem uma boa comunicação, ela gera motivação para os seus funcionários. Agora, quando é uma empresa com pouca escutatória, com baixa capacidade de comunicação ali, não só entre os próprios funcionários, mas entre os gestores e os funcionários, é um ambiente laboral prejudicado, né? Porque as pessoas não têm muita motivação, as pessoas acham que não são ouvidas, e isso acaba gerando demandas negativas do próprio trabalho. Então, a comunicação, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela vai ser um bom caminho para resolver muitas das nossas interações ali pessoais, né? E quando a gente vai estar nas empresas mesmo, nos trabalhos, uma das grandes queixas é essa. Ainda houve falha de comunicação, problema de comunicação. Então, realmente é algo recorrente quando a gente vai nesse ambiente. Eu, por exemplo, trabalho com startups, e entra muito essa questão da geração, né? Porque, por exemplo, hoje, quem é mais jovem já tem uma outra forma de lidar, gosta por exemplo, do home office, enquanto quem é das gerações anteriores, né, gerações mais antigas, quer o presencial, quer o físico, gosta do físico. Então, esse choque também, né, de realidade, de geração, esse choque geracional, faz com que a gente também tenha que ter uma outra perspectiva. Mas, assim, a escuta, ela é fundamental. Eu tô trabalhando numa empresa agora que hoje, o meu trabalho praticamente às vezes é chegar lá e escutar. Só, né? Então, por quê? Porque aí eu entendo qual é a realidade, eu entendo qual é a dor, e a partir dali eu faço um relatório e digo, olha, tá aqui, a gente precisa fazer isso, melhorar aqui, ali. Exatamente, porque isso tem um impacto direto na relação de trabalho, com certeza, que vai impactar nos resultados, que vai impactar. Então, é uma bola de neve, que a gente precisa. E é uma coisa aparentemente simples, né, Clarissa? Porque assim. Mas você sabe que não é simples, né? Não é. Então, por quê? Porque envolve o autoconhecimento. Exatamente. No fim, é isso. Como envolve o autoconhecimento, como envolve essa relação com você, assim, então, e tudo isso dificulta, né, esse trabalho. E muitas vezes é isso. Às vezes é um gestor que chega e que tá num dia, né, mais chateado e fala o que não deveria falar. Enfim, então, o reconhecer é muito importante.
importante. Com certeza. O reconhecer a falha, o reconhecer, olha, não estava num bom dia, não me comuniquei, não me expressei corretamente, porque muitas vezes acontece isso. E uma coisa que eu particularmente, por exemplo, até no nosso escritório, que eu costumo dizer assim, olha, eu tenho muito problema com comunicação via WhatsApp. Por quê? A comunicação via WhatsApp, principalmente por mensagem, a gente não sabe qual é a intenção de quem tá lá do outro lado. E é algo muito comum da geração atual. Ou seja, tudo quer resolver por WhatsApp. Nem atende mais telefone. Pois é. Uma vez eu tava falando isso com a Agatha, ela disse assim, mas ninguém fala mais por telefone. Eu falei, eu falo, Eu também falo, pode me ligar, pode me mandar áudio. Pode me ligar, não tem problema. Porque assim, eu até prefiro que ligue do que mande áudio, sabe? Porque às vezes é isso, porque a gente não sabe como é que o outro está, né? Não entende que por trás ali daquela voz tem um sentimento, tem uma pessoa, tem uma vida, tem uma... Então, essas questões todas são questões importantes. Inclusive, eu trouxe até um vídeo, se o pessoal da edição puder passar. Eu trouxe um vídeo porque, assim, isso que você está falando, né? No WhatsApp, só vem palavras. Palavras, elas são responsáveis por baixíssima porcentagem do todo de uma comunicação, 7%, 10%. Depois vem a voz, né? Como a gente coloca a voz, isso gera... Deixa eu dar uma pausa aí, só para explicar qual é a situação, né? Acho que esse vídeo é muito antigo, certamente muita gente já viu esse vídeo, mas ele expressa muito bem isso, porcentagens de comunicação. Então, a comunicação... falar das palavras, elas por si só, palavras isoladas, palavras no WhatsApp, palavras sem emoção, ela não gera impacto. Agora, quando a gente tem palavra, voz e expressão não verbal, que é responsável por mais de 50% do todo de uma comunicação, será que eu me fiz entender? Veja, 50% do todo quer dizer, se eu tiver calada e fizer uma expressão... eu sei que alguém vai entender alguma coisa que eu tô querendo dizer. Mas se eu disser, que sorvete gostoso, ninguém vai entender, porque eu não botei voz, eu não botei expressão, e ninguém vai entender se o sorvete estava realmente gostoso. Mas, eu sempre falo até de Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, que geralmente quando vem, ela fica aqui escutando. Quando vem uma matéria, ela faz... A próxima notícia é não sei o que, né? Então, assim, a expressão dela faz com que a gente já entenda o que faz. E aí eu tenho esse vídeo que é assim, deixa eu explicar para vocês. É um vídeo que mostra um cara no aeroporto, na rodoviária, e tem um quadrado no chão, que ele chama de My Box, né? Meu quadro, minha caixa. E aí ele fica parado, sem expressão, sem voz, apenas dizendo, get out my box, não pise, não entre aqui na minha caixa. E as pessoas ignoram, chamam ele de louco, falam assim, isso aqui nem é uma caixa, né? Sai daí, doido, né? Então ele fica, get out my box, e ninguém respeita. Vocês vão observar que quando ele muda a voz, quando ele muda a postura, quando ele muda a expressão no rosto, as pessoas pedem até desculpas, porque pisaram no box. Vamos ver o vídeo. Pode soltar, produção? Posso? Não tem som? Vamos ver se a gente consegue Vamos ver colocar se a gente o som. consegue, né? Porque aqui, ao vivo, tem que pensar no som. Tem que testar tudo. Mas essa questão da expressão é aquilo, o corpo fala, né, Clarissa? O corpo fala, exatamente. A Agatha mesmo tem expressão para dar e vender. Ela não precisa falar muita coisa, não. Você falou que atende ligação, seu celular nem toca. Você não pode me ligar. O seu telefone nem toca. O telefone da gente não toca fica no mais. Silencioso. É verdade. A gente teve uma mudança. Toca quando telemarketing, que liga insuportavelmente. Vai dar? Vai dar? Vamos ver. Vamos ver. Ainda não. Bom, se não tiver, não tem problema. Tá em 47% aqui. Será isso? Se aumentar aqui, Vamos ver se aumentando aqui. A câmera tá apontada pra cá? Pode passar? Pode. Aí. Bom, vamos ver. Bom, se não tiver, não tem problema. Eu posso fazer aqui, dublar com a minha voz. Vamos ver. Vai dar. Mas eu gosto de atender telefone, sim. De falar pro telefone. Você não gosta, falava Agatha? muito. Eu gosto, eu sou uma comunicadora, eu gosto de falar.
Não, ela gosta, ela Seja fala. qual for O meio, Meio. a via, né? A conversa que a gente estava tendo, Clarice, era nesse sentido, que hoje as pessoas não se comunicam assim como antes, né? Eu me lembro, na minha época, né, mais guria, que era caro, né, falar pro telefone. Ah, era! E vocês foram da época que ficava ligando de 3 em 3 segundos Sim. no orelhão? Pra não cobrar. Ligava, Exatamente. puxava o cartão. Nossa! Ih, você também tava muito Nossa, nova, não, viu? a gente é muito millennial. Milênio. Nossa! Ou seja, quem escutar a gente dos jovens, né, vão mangar. Desculpa, jovem. Orelhão, o que é isso? Tá. A orelha grande, nem conheceram. Beijo. Não, calma, não somos velhas, tá? Isso é só um histórico que a gente presenciou. Procurem nos livros de história, lá estarão Exato. Nós somos os orelhões. pessoas com cultura, gente. Orelhão é cultura. Mas é verdade, né? Porque... E o pior é que a gente usava mesmo. Usava mesmo. Se tiver problema, gente, não. Vamos fazer mais um teste. E aí, Ah. pessoal, Será? Se não conseguir, não faz mal, não. não rodou, não. Tá, Não então vai, deixa rolando. Tá. Que aí, vê só, ele vai chegar, tem um quadro no chão, né? Você vê que tem um quadro no chão aqui desenhado, e ele Sim. vai ficar lá parado, com mão no bolso, olha. E vai passar as pessoas. Quando chegam perto, ele faz get out my box. E as pessoas não estão nem aí. Ele get out my box. Que é enorme mesmo, né? E ninguém nem liga. Aí a pessoa passa por cima e diz, não, desculpa, não. E ele get out my box, get out my box. Falando bem assim, né? Get out my box, get out my box. E aí... Ninguém respeita. Não, ninguém. Todo mundo passa. Tem There's gente. no Isso nem é um box. E aí, num determinado momento, ele é avisado de que vai mudar a postura. Que ele agora ele vai falar com expressividade. E ele vai falar com voz, com entonação. E aí ele faz get out my box, get out my box. E as pessoas começam a evitar entrar, né? Então ele fala get out my box. Ele quase dá um carão. E as pessoas... Você vai ver que vai ter um cara aqui, ele olha, ele marca, ele olha no seu, né? Ele pede até desculpas. Então, assim, veja, isso aqui é o que demonstra isso que você estava falando, Clara. Que a fala aqui no WhatsApp, a escrita somente, ela não vai comunicar do jeito que a gente quer. Então, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, mas eu falei brincando. Mas como é que eu sei que tá brincando se não tem voz ou expressividade que me mostra? São palavras. Né? Então, a forma como que... Obrigada, viu, produção? Então, a forma como a gente se expressa comunica. A roupa, o jeito, a voz, a personalidade, tudo isso comunica e faz com que, quando a gente sabe que a importância da nossa comunicação, a importância da nossa linguagem não verbal impacta no resultado final ali daquela interação, a gente muda o nosso jeito, transforma a nossa comunicação. E é esse o meu trabalho, que eu sou fã demais de vocês, meus filhos. Mas isso é muito importante e é importante que a gente tenha essa noção de que muitas vezes o que a gente coloca no texto, né, na mensagem de WhatsApp, não é aquilo que a gente quer dizer. Exatamente. E assim, que a outra pessoa também tem essa percepção. Porque às vezes acontece tanto ruído. Desnecessário, sabe? Que chega... Às vezes eu digo, meu Deus, é melhor não falar por WhatsApp. E tem situações que é melhor mesmo você fazer a opção de não falar por WhatsApp, com certeza. respirar, porque também é um momento, né, de fazer, respire e ligue e entenda, né, porque Com por certeza. trás tem todo um histórico. Então, acho que é isso. Eu vou deixa eu Não, fica à vontade. supor uma situação para vocês, como um testezinho aqui, tá certo? Tá. Digamos que vocês são síndicas de um condomínio e aí teve uma assembleia, pensem vocês em casa também, tá? Teve uma assembleia com todos os moradores em janeiro, fevereiro do ano de 2020, ano da pandemia. E aí a assembleia autorizou, em janeiro, a assembleia autorizou a instalação de câmeras de segurança, porque o condomínio estava muito perigoso e tal, e começaram a pagar a primeira parcela no mês seguinte. Quando foi em março, a pandemia, e um determinado morador chamou vocês, né, enquanto síndica, e falou assim: vocês não avisaram, não consigo pagar essa prestação, você é um incompetente, você não sabe o que faz. Eu não vou pagar essa taxa.
como vocês responderiam esse morador, esse proprietário? Vocês em casa também, pensem. Primeiro você, pra parecer mais boazinha depois. Não, veja, você falou menos, então acho que você que tem que começar. Agatha, você é a comunicadora da história. Isso, Você disse que era Você que disse que era comunicadora. comunicadora. Vamos lá. Já tá precisando ir pra Clarissa, né? É verdade. Né, Clarissa? Eu vou recomendar que esse morador procure o jurídico. Que resolva, eu vou passar o problema para Pro outra pessoa. jurídico. Entendi. Você foi uma ótima, excelente colaboradora e comunicadora Você é a empurrando o síndica. problema. Eu sou Você é a síndica. Tá, deixa eu ver uma resposta. Olha, eu vou explicar que houve uma assembleia, que houve uma convocação, que a maioria se fez presente, que quando se vive em coletividade, a gente precisa aderir a decisões que fazem parte do bem comum. Então, eu acredito que eu vou tentar explicar a situação e dissuadi-lo, né? Tentar... Mas como? Dizendo isso. Dizendo isso, E o que mas mais? eu acredito que de uma forma branda, Como é a forma compreensiva. branda? Você tem que Assim, dizer. Não, ali, ó. Clarissa é o rapaz. vá. A moradora É a que ele moradora. chamou de incompetente porque você não avisou que a taxa era paga. Primeiro dá uma respirada. E ainda diz assim, eu não consigo pagar, eu tenho filho, tenho escola, como é que eu vou pagar essa taxa agora? Sua incompetente. Amada, então, a gente chegou a esse resultado na Assembleia. Então, não é uma decisão minha, é uma decisão do coletivo. Eu, pessoalmente, não tenho como fazer nada. Entendo sua demanda. Pediria que você fizesse um esforço para poder contribuir, mas eu não tenho, nesse momento, uma solução para lhe dar. Por quê? A senhora não efetuando o pagamento, vai incorrer em inadimplência. Os mecanismos de cobrança do condomínio vão realizar. O que eu tenho assim é torcer para que as coisas melhorem para a senhora e a gente consiga ajustar essa despesa extra dentro do seu orçamento, pensando no quê? Na vantagem que isso vai agregar para a senhora, porque vai dar mais segurança. Se vai dar mais segurança, vai tranquilizar a senhora para poder trabalhar com mais liberdade, para que a senhora possa deixar o lazer das suas crianças mais vigiado, mais monitorado. Então pense nas vantagens e nos benefícios que isso vai trazer a longo prazo. Vai valorizar o seu imóvel, porque quando a gente está falando de um condomínio com monitoração, você tem uma avaliação diferenciada. Eu entendo, compreendo, vou registrar essa indignação, porque não deve ser só da senhora. Foi bom até a senhora ter trazido, porque isso mostra que nós temos outras pessoas, talvez na mesma situação. As realidades precisam ser conhecidas, mas o fato é que hoje eu não tenho como lhe ajudar. Estou recebendo aqui a sua demanda, vou encaminhar para isso ser pautado, discutido no coletivo, foi importante. E vou torcer para que tudo melhore. O que você acha? Se fosse você a moradora. Eu gostei. Eu achei ela fofinha. Eu posso lhe dizer que, embora as palavras tenham sido suaves, embora você tenha tido uma intenção de me acolher, não acolheu. Não acolheu. Sabe por quê? Por quê? Porque quando a gente veja aquilo que eu falei da escutatória, você escutou a minha necessidade? Será que você escutou? Porque quando eu lhe chamei, você não avisou. Você avisou? Avisou. Avisou. Mas ele diz que ela diz que você não avisou. Outra coisa que ele diz assim, você é um incompetente. Você é? Quem se Não, conhece não se ofende. Então não me eu vou- ofendi. e não Passei vai por cima. que foi uma coisa boa que você fez, é não valorizar a Isso, ofensa. não valorizar a Porque ofensa. se eu me conheço, eu não me ofendo. Isso. Mas, quando a gente fala de escutatória para resolução de problemas e de uma boa comunicação, você precisa escutar literalmente a escuta mais ativa sobre aquela queixa. Então, validar a dor da outra pessoa. Não é invalidar a dor e dizer, olha, a senhora está errada. Isso, por mais amansada que seja a voz, você continua chamando dela, a senhora está errada. E isso, ninguém quer chegar num determinado lugar com uma dor, um incômodo, e chegar num lugar e com a Tem que voz acolher. tal, e você dizer, nossa, mas a senhora está tão errada. As pessoas vão sair de lá, mas
pé da vida ainda. Entendi. Então, quando você valida a dor daquela pessoa e diz assim, a senhora está certa, é realmente muito difícil, essa situação está difícil para todos, sinto muito que a senhora não tenha participado das nossas reuniões, posso anotar para a gente fazer outras reuniões e ver como a gente vai lidar com a situação a partir de agora, mas eu acredito que a senhora deva saber que haverá ônus caso a senhora não pague. Ou então, você pode dizer, não se preocupe que a gente vai tentar resolver em coletividade, que foi a sua sugestão. Veja, você falou muito, eu falei pouco. No entanto, Sim, falamos perfeito. a mesma coisa. Então, eu fui objetiva, Mas você validou, validei a dor dela, né? Sim. E eu não posso dizer que eu entendo, eu compreendo sua situação. No meu caso, por exemplo, eu não tenho filho. Como é que eu vou entender a situação de quem tem filho? Perfeito. Eu não posso dizer que eu entendo. Eu posso dizer que eu me compadeço. Eu posso dizer que eu me solidarizo. Mas eu não posso dizer que eu entendo. Porque só entende quem vive. Quem vive. Então, essa coisa de dizer... Imagine vocês, chegam num lugar, quer resolver um problema do celular. Vocês querem resolver qualquer problema na conta da Vivo, da TIM, sei lá, qualquer que seja. E aí chega lá na loja e diz, olha, eu tô com esse problema, como vocês não vão resolver? E aí a pessoa, a senhora, eu não posso fazer nada. Você sai de lá realmente muito estressado. Né? Então, é muito importante que verdade. você, e isso aí volta lá para os gestores, né? Sim. Quando você chegar com um patrão ou com um colaborador falando desse tipo, você valida o que é aquela dor, o que é de fato merecedor de validar. Invalida ofensas desnecessárias, porque quem se conhece não se ofende. Sim. É claro que você não vai ficar aceitando ofensas gratuitas, né? E aí você pondera o que é importante para você. Mas entender que por trás daquela comunicação existe uma necessidade não atendida. E cabe a um bom comunicador como você dizer assim, nossa, eu entendo como posso melhorar. Se eu não tenho solução nenhuma, eu vou pelo menos validar a dor do outro. Perfeito. Acho que essa é uma boa forma de fazer uma comunicação não violenta e uma comunicação mais assertiva. Excelente, viu? Excelente. Essa é uma muito atividade que pode ser com qualquer assunto. Vocês podem treinar a equipe de vocês, colocando eles para simular situações de conflito, de crise, né? Tentar em casa pensar sobre isso para que vocês tenham uma comunicação mais assertiva. E imagine quantas brigas de casais com Podem ser filho evitadas. podem ser evitadas se a pessoa se afasta um pouquinho. Olha, não, meu marido me irritou agora. Aí eu vou pro banheiro, tomo um banho, penso, tiro aquele sensação de estresse e depois eu volto com uma outra racionalidade, escutando o que tem por trás daquela fala. Muita discussão pode ser evitada, né? Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu fiquei rindo aqui porque as crianças nos ajudam muito nesse processo, né, Clarice? Eu me lembro, às vezes, quando Luísa mesmo, quando quer falar comigo, aí ela vem aqui, mamãe, eu abaixo, fico no tamanho dela, né, pra ela poder se expressar, pra ela poder dizer, e ela é assertiva, ela é direta. Então, assim, isso tudo mostra, né, como a criança já tem também, né, dentro do próprio DNA, e que depois que a própria sociedade, que às vezes vai limitando, que vai cerceando, né, mas tá dentro né, da criança também esse aspecto de naturalidade, né, Com de não certeza, pensar de não ter brios ali para falar. Exatamente. E ainda mais com a mãe, né? Pois Porque minha mãe é que me escuta. Então, aqui eu posso ser natural e verdadeira, Exatamente. Aí entra todo esse aspecto. Muito bom, muito bom. Então, chegando ao final, infelizmente. Ai, meu Deus, eu adoro falar de comunicação. Por mim, eu fico aqui até tarde. Mas você tem outros compromissos que eu já sei. Eu tenho outros compromissos. Apesar- Hoje o dia é bastante importante, né? Um dia mundial da voz. A fonoaudiologia precisa, a otorrinolaringologia precisa que vocês entendam a importância de cuidar da voz, não só para que vocês tenham uma comunicação mais limpa, mais saudável, mas de uma forma geral, como um contexto da vida, né? Saber que sua voz informa. Isso é muito importante. Ô Clarice, quem quiser te encontrar, como é que faz? Diga aí para a gente também. A gente vai deixar depois lá, né, os dados. Mas eu acho que é importante você também trazer. Eu tenho um Instagram, mas não é um Instagram
dito profissional, né? Eu compartilho a minha vida, compartilho as coisas que eu estou fazendo, mas eu não me identifico, e isso é uma questão de personalidade, não que é certo que é errado, já que deixo aqui, não me identifico com conteúdos de rede social, de escala, sabe? De ficar postando toda vez uma coisa, até porque, como eu falei aqui, o trabalho é tão personalizado que qualquer coisa que eu fale lá não necessariamente se aplica a todos. A todos, sim. Né? Então, meu Instagram é clarissasantos.fono. Sejam muito bem-vindos. É um Instagram aberto. Vocês estão lá como uma pessoa, gente como a gente, né? Que tá lá. Eu brinco com minha cachorrinha, que agora eu sou mãe de pet. Eu tô apaixonada pela minha filha. Corre com sua mãe, anda com sua mãe ao sábado. Bota minha mãe pra emagrecer. Aí é uma luta. Nossa, e assim, minha mãe rouba meu Instagram, porque o povo vai lá pra ver ela, né? Pra mim, não. E aí, e no meu telefone, que aí depois você deixa disponível. Eu deixo disponível, E é isso, assim, é um prazer. A minha sala é uma sala, literalmente. Meu consultório, eu tentei fazer ali o mais simples, o mais parecido com uma sala de casa possível, para que as pessoas se sentissem à vontade, sem cheio de dedos, mas tinha uma vista legal, né? É massa, é muito claro, gostoso. Bem arejado, é muito legal. É bem gostoso. E Clarice, qual a frase você deixaria para quem está nos escutando hoje, no Dia Mundial da Voz? Nossa, no Dia Mundial da Voz, sua voz informa, por isso cuide da sua voz, cuide da sua saúde vocal. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que o impacto da sua comunicação, ela vem das suas intenções comunicativas e da clareza, adequação, naturalidade e agradabilidade. São pilares da comunicação que fazem com que a sua voz e a sua fala sejam marcantes onde quer que você seja e qualquer que seja o seu trabalho. E como hoje nós tivemos uma aula de comunicação, quem vai concluir o nosso podcast é a minha querida Aguita comunicadora. A comunicadora. Exatamente. Então aqui vai ser sua missão. Feche aí o nosso programa hoje, já convidando também para os próximos, por favor. Obrigada pela audiência, por terem nos escutado. Agradecer a Clarissa. Clarissa, obrigada. É sempre inspirador te escutar. Mais uma vez, Clara, pelo convite. E queria dizer para vocês que aprendi muito com Clarissa no dia de hoje. E fica a recomendação para que vocês olhem para as vozes de vocês. Eu também vou prestar mais atenção. É engraçado, as pessoas às vezes me encontram na rua, não me reconhecem. Mudou o cabelo, mudou alguma coisa. Mas diz que a voz é inconfundível. Isso me deixa num lugar de felicidade tão grande. Olha, tá vendo? Porque como a gente é único com alguma coisa. A voz te marca, né? A voz é sua identidade. Eu fico com tanto medo de perder. Eu tive um pesadelo uma vez, que era eu sem voz, eu tentando falar e a voz não saía. Que coisa desesperadora. Não é isso? Imagine, isso foi um sonho. Imagina se isso for realmente a verdade, né? Imagina você perder a sua voz, um dos seus meios de comunicação, porque fumou pó a vida inteira ininterruptamente e teve um câncer de laringe. Né? Imagine você perder a sua voz porque não tem ponderação com a voz, com os cuidados vocais, fica rouco sempre e aí desenvolve uma outra alteração vocal que faz com que você perca a sua identidade. Então, não há um melhor dia como hoje do que dizer cuide da sua voz. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Então, cuidem da voz, cuidem da comunicação, porque assim a gente consegue estar mais próximo das pessoas, a gente consegue estar em melhores locais de trabalho, ter melhores oportunidades e eu acredito que viver mais feliz. Com certeza. É um prazer, obrigada, gente. E assim a gente encerra o nosso podcast. Eu convido para que vocês assistam tanto esse episódio como o episódio anterior. Nós estamos trabalhando com comunicação, algo que é extremamente importante para os dias atuais. Então, até a próxima. Muito obrigada, Clarissa. Muito obrigada, Aguita. E até a próxima. Obrigada.